Prazer para nós estarmos aqui mais uma vez. Vivemos juntos há muitos anos. Estava programado de termos um encontro em 2018, mas não foi possível. Meu pai, nessa data, estava bastante enfermo e logo partiu para o Senhor. Não tivemos que adiar esse período de encontro aqui. E já se vão aí, então, 9 anos, 7 anos. Bastante tempo. Mas alguns rostos ainda são bem lembrados por nós. Graças ao Senhor. Vamos então abrir nossas Bíblias em Lucas capítulo 10. Vamos ler desde o verso 38. Lucas 10, verso 38. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tivesse deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Vamos ainda a alguns versos do Velho Testamento. Salmo 80, o primeiro deles. Salmo 80, verso 14. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos. Olha do céu e vê e visita esta vinha. Vamos atentar para essa última expressão. Visita esta vinha. Ainda vamos ao Salmo 106, verso 4. Salmo 106, verso 4. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação. Mais uma vez, observem essa expressão, visita-me. No caso aí, uma reivindicação muito pessoal. Visita-me com a tua salvação. Ainda, um texto mais no livro de Jeremias, capítulo 25. Jeremias 25, primeiramente os versos 3 e 4. Durante 23 anos, desde o 13º de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje, tem vindo a mim a palavra do Senhor, e começando de madrugada eu vô-la tenho anunciado, mas vós não escutastes. Também começando de madrugada vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, mas vós não os escutastes, nem inclinastes os vossos ouvidos para ouvir. Esse termo aqui do verso 4, escutastes, fala de uma atenção cheia de interesse. Assim é a palavra na língua original. Uma atenção interessada. Ainda aí mesmo, verso 8, desse mesmo capítulo. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que não escutastes as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, e os trarei contra esta terra, contra os seus moradores, contra todas essas nações em redor, e os destruirei totalmente.
e os porei por objeto de espanto, de assobio, de ruínas perpétuas. Farei cessar entre eles a voz de folguedo e de alegria, a voz do noivo e da noiva, o som das mós e a luz do candeeiro. Veja que texto forte sobre o juízo do Senhor para com a nação que não ouviu o Senhor adequadamente. Aqui vamos guardar essa nota do ouvir atentamente. Finalmente, no capítulo 29 de Jeremias, o último texto, verso 10. Jeremias 29, 10. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros. Aqui, essa frase, atentarei para vós outros, a própria edição revista e corrigida, que talvez alguns irmãos aí a tenham nas mãos, diz assim: e eu vos visitarei. Então a ideia de atentar de novo para vós outros é visitá-los. Eu tornarei a visitá-los. E cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Vamos ainda ter uma palavra de oração? Irmãos, podem se sentar se desejarem. Amado Pai Celestial, colocamos com gratidão, reverência e dependência esse tempo que teremos de estudo e meditação na Tua Palavra. Sê conosco, Senhor, nos dá a Tua preciosa presença, sem o qual tudo nesse lugar será em vão. Fala aos nossos corações, ilumina o nosso entendimento. Rogamos a Ti, ó bendito Consolador, Tu mesmo que sopraste as Tuas Escrituras, venha interpretá-la aos nossos corações. Queremos ver a Jesus. Ajuda-nos, Senhor, supre-nos em tudo que necessitamos, porque esperamos totalmente das Tuas provisões. Oramos no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos, a ênfase das visitações do Senhor nas Escrituras é algo surpreendente. Por isso lemos os textos que lemos na introdução. Observem algumas notas introdutórias aqui. Deus visitou a Abraão, o chamado pai da fé, segundo Paulo diz em Romanos, pai de todos nós, pai daqueles que creem, sem dúvida um padrão do trabalhar de Deus na vida de todos os que creem, por isso ele é chamado pai da fé. A experiência de Abraão com o Senhor é um padrão, um modelo daquilo que Deus deseja trabalhar em todos aqueles que são os da fé. Bem, nosso Deus visitou a Abraão 11 vezes. Agora, esse é um estudo maravilhoso. Nós iremos abordar nesses dias as 7 visitas do Senhor a Betânia. Vamos pensar por enquanto nessas outras visitas, rapidamente. O Senhor tira Abraão de Ur, da Mesopotâmia. Interessante que a primeira visita não está registrada em Gênesis, está registrada em Atos. Atos capítulo 7, quando Estevão prega a palavra e em função disso a sua palavra é rejeitada e ele é apedrejado. Ele conta a história da nação de Israel iniciando com Abraão. E diz, o Deus da glória apareceu a Abraão quando ele estava em Ur, na Mesopotâmia. Essa foi a primeira visita. A Mesopotâmia é chamada assim, Mesopotâmia, entre rios, entre o Tigre e o Eufrates. Porque aquela terra, na época de Abraão, em Ur, eram adorados em torno de 5.000 ídolos diferentes. Ou seja, tinha deuses, entre aspas, para todo gosto. E quando, nas palavras de Estevão, o Deus da glória apareceu a Abraão, o que aconteceu? Vamos imaginar aqueles 5.000 deuses ou ídolos como 5.000 velas acesas. Mas então, o Deus da glória, como um sol do meio-dia, ele se apresenta a Abraão de tal forma que então, diante do sol do meio-dia, 5.000, 100.000, 200.000 velas não servem para nada. Então, quando o Deus da glória se revela a Abraão, então ele chama Abraão de Ur da Mesopotâmia. E ele começa a jornadear com Deus. E ele recebe, a partir daí, mais 10 visitações.
Sabe como é que a história termina? Se nós fosse falar disso, nós íamos ter que mudar o tema desse encontro, né? Para as 11 visitas de Abraão. Sabe onde termina? Em Moriá. O que aconteceu em Moriá? Abraão representa ali Deus o Pai. Isaac representa Deus o Filho. É aquela história do drama da redenção, tão maravilhosa. Irmão, pense um pouco. Alguém que foi tirado da terra do nada, da terra das trevas, da terra da idolatria. Recebeu então a partir daí, essa foi a primeira, mais 10, então são 11 visitações do Senhor. Trabalhando o ser de Abraão a tal ponto que ele, na última visita, representa ninguém menos do que Deus, o Pai. Oferecendo no altar o único filho, Isaque, a quem ele ama. Não é uma história maravilhosa? Visitações. Porque Deus é um Deus que faz visitações. Mais um exemplo, outro objeto de estudo. Nosso Senhor Jesus, ressurreto, ele visitou durante os 40 dias 10 ou pessoas individuais. Vamos pensar em Maria Madalena, foi a primeira visita, certo? Ali ainda no jardim do sepulcro. Até um grupo de 500 pessoas de uma vez só, como Paulo narra em 1 Coríntios 15. E também visitou Simão Pedro, numa visita secreta que não há nada descrito sobre ela. Apenas em Lucas 24 é dito, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. E foi aquela visita pessoal, de restauração pessoal, para aquele que havia negado o Senhor. 3 vezes. E o Senhor o restaura pessoalmente. Clareza de quem era aquele que ele perseguia na igreja. Saulo, Saulo, por que me persegues? E ali ele teve o germen de toda a revelação que posteriormente ele vai desglossar nas suas epístolas. Ele compreendeu naquela visão, naquele encontro, né, uma visão do encontro com o Senhor, que Jeová se encarnou na pessoa divina humana de Jesus. Jesus é Jeová encarnado. Mas ele compreendeu mais do que isso também. Ele compreendeu que a igreja é o corpo de Jeová encarnado, o corpo de Jesus. Por isso o Senhor diz, por que me persegues? Então nós temos de novo mais 11 visitas, se nós incluirmos Saulo. Talvez seja um exercício interessante você fazer a relação de um quadro com o outro. E ainda, aqui, que será o tema do nosso estudo, nós temos 7 visitas do Senhor a Betânia. Qual foi a primeira? É a que nós iremos meditar hoje. Qual foi a última? O Senhor ascende aos céus de Betânia. Como sabemos? Lucas 24. Quando ele reitera aquele esperar em Jerusalém, esperar a promessa do Pai, eu vos enviarei o Espírito, então é dito, e os levou para Betânia. E diz que enquanto os abençoava, com suas mãos estendidas, ele ia sendo elevado da presença deles. E foi ascenso ao céu. Na primeira visita, ele encontra uma casa desordenada. Betânia, Lucas 10. Na última visita, os de Betânia, junto com os discípulos que estavam lá, o veem ascender aos céus. Veja a distância entre a primeira visita e a última. Sabe por quê, meus irmãos? Aqui está um princípio muito importante. Deixe-me citar 2 princípios. O primeiro, todas as vezes sem exceção, em que uma palavra, uma ideia, um conceito é mencionado na Bíblia a primeira vez, estabelece um princípio para todas as outras menções. Não há nenhum livro que nos ajude a interpretar a Bíblia, estritamente falando. Porque a Bíblia se auto-interpreta. O que é que Isaías diz no capítulo 28? A minha palavra vos será preceito sobre preceito, regra sobre regra. Um pouco aqui, um pouco ali. Porque as escrituras são auto-interpretativas. Imagine se a Bíblia, a palavra de Deus, precisasse de um livro para interpretá-la. Ela não seria completa. Ela é autossuficiente, ela é como Deus é. Ela é autossuficiente, ela é autoexistente, ela é auto-interpretativa, porque ela é a palavra do Deus vivo. Então, esse é o primeiro princípio importante. Por isso o livro de Gênesis, na verdade o Pentateuco todo, é
tão importante. Gênesis tem esse nome por causa de ser o livro das sementes, Gênese. Então ali nós vamos encontrar a semente de tudo o que será desenvolvido posteriormente nas Escrituras. Você já percebeu o quanto Paulo cita o Pentateuco? Os 5 livros de Moisés? Muitas dezenas de vezes. Porque lá estão as primeiras sementes. Então isso é muito importante. É o primeiro na Bíblia. E aqui está a primeira visita do Senhor a Betânia. Lucas 10. Então vai estabelecer um princípio para todas as outras visitas. Por isso é tão importante esse texto aí. Nós vamos gastar com a ajuda do Senhor toda essa reunião para isso. Segundo, por que o Senhor realiza visitações? As 11 para Abraão, as 10 mais uma, depois da ressurreição que já citamos, as 7 para Betânia. Segundo ponto para você guardar no seu coração. E vou dizer por quê. O princípio primeiro. Todas as vezes que o Senhor nos visita, seja pessoalmente, lá no nosso quarto de oração, na nossa vida pessoal, secreta com Ele, coletivamente como congregação, quantas vezes será nesses anos todos juntos, os irmãos já nos experimentaram visitações do Senhor? E que o Senhor tenha falado tão maravilhosamente ao coração dos irmãos, que a vontade é parar com tudo, se pôr de joelhos e adorar o Senhor. Não é assim, irmãos? Visitações. Isso certamente não acontece todo dia. Mas o desejo do Senhor é que sempre nós estejamos em condições que Ele possa nos visitar. Para quê? Aí está a aplicação. Cada visita do Senhor, seja pessoal, como disse, de você lá no seu quarto secreto com Ele, seja coletiva, o propósito dele é nos preparar para a próxima visita. Por isso Ele nos visita tantas vezes. Ele vai como que abrindo mais espaço nos nossos corações. Para quê? Olha as orações de Paulo. Em Efésios 2, em Colossenses 2, em Filipenses outra. Olhe para as orações de Paulo. Você vai ver que ele diz assim, para que transbordeis do pleno conhecimento da vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Uma delas, Colossenses 1. Em Colossenses 2 ele diz assim, Colossenses 2:2, quero que saibais que grande luta venho mantendo por vós, na verdade, Colossenses capítulo 2, verso 1, ele inicia assim. Que grande luta eu venho mantendo por vós, pelos laodicenses, por quantos não me viram face a face, para que os vossos corações sejam confortados, vinculados, juntamente em amor. Olha isso agora. E tenham toda riqueza da forte convicção do entendimento. Paulo vai acumulando palavras, né? Parece que ele não sabe expressar o que ele quer dizer. Não é verdade? Mas inspirado pelo Espírito Santo, é isso aí que ele faz. Eu oro para que vocês tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Meus irmãos, é por isso que Ele nos visita. Para que mais espaço e mais espaço seja aberto. Para quê? Para que possamos compreender. Cada vez mais, e não é compreender aqui, não é? Tá certo, esse lugar aqui é importante. Transformai-vos pela renovação das vossas mentes. Mas esse lugar aqui é mais importante. Alguém já disse que no mundo físico, a distância entre a cabeça e o coração não chega a 50 centímetros. Mas no mundo espiritual, é a distância entre o inferno e o céu. E não é verdade? Se as palavras, as verdades mesmo de Deus permanecerem só aqui, meus amados irmãos, nenhum resultado. Mas na medida que elas forem descendo e alcançando os nossos corações, então nós teremos corações conquistados. E foi isso que o Senhor fez com Abraão, e foi isso que Ele fez pós-ressurreição, e foi isso que Ele fez com Betânia. E é isso que Ele quer fazer conosco. A cada visitação. Então, vamos manter isso nos nossos corações desde o início. Quando o Senhor realiza essas visitas, vamos voltar ao texto de Lucas capítulo 10 então. Quando o Senhor realiza essas visitas a Betânia, ainda como introdução, o que nós precisamos compreender aqui para que não haja confusão? Vou dar só a referência para os irmãos para não gastarmos tempo demais com isso, mas para que não gere nenhuma indagação nos irmãos, então é bom que nós coloquemos assim. João capítulo 1, você vai encontrar verso 26 ao verso 28, o lugar em que João Batista batizava, bem próximo ao Jordão, já que ele batizava no Jordão, não é isso?
Sabe como se chama esse lugar? Betânia. Mas não é a Betânia, lar de Maria, Marta e Lázaro. É a Betânia além do Jordão. Aliás, é assim que ela é mencionada no Evangelho. Betânia além do Jordão. Por que é mencionada assim, Betânia além do Jordão? Porque ela está muito distante da Betânia, ao lado de Jerusalém. Para que vocês vão entender um pouquinho da geografia. É o seguinte, o monte do templo, o Monte Moriá, está colocado nessa posição central ali em Jerusalém. Aqui assim, o Monte Moriá, Monte do Templo. Se a jornada for descida aqui para baixo, se descermos desse monte do templo, nós vamos encontrar lá no fundo desse vale, a distância é grande, então aí quase, se tomarmos aquele pináculo do templo, onde Jesus foi colocado naquela tentação de Satanás, registrada nos evangelhos, desse pináculo do templo que está aqui no Monte Moriá, ao fundo do vale, nós temos mais de 100 metros. Então Satanás disse, atira-te daqui lá embaixo, né? Então o Monte Moriá, o monte do templo, a descida do monte, aqui embaixo o famoso ribeiro Cedron, que a Bíblia menciona tanto. Subindo agora o vale de novo, nós vamos para outro monte. Então nós temos 2 montes divididos pelo ribeiro Cedron. Esse aqui é o Monte das Oliveiras, onde o Senhor Jesus frequentemente ia para ter noites de oração. Na encosta oposta do monte, então seria aqui, Monte Moriá está aqui, o templo, Monte das Oliveiras. Na encosta oposta, nós temos Betânia. Então, de Betânia, não é possível ver Jerusalém. Teria que se circular aqui em volta. Nosso Senhor fez isso, nós vamos chegar lá. Na última subida dele para Jerusalém, ele passa por Betânia, Betfagé, Betânia, circunda o Monte das Oliveiras, e daqui ele enxerga a cidade. Então, Lucas vai dizer, ao ver a cidade, chorou. E disse, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas. Então, Betânia está aqui nessa encosta oposta ao Monte Moriá. Qual distância? Você vai ver que Lucas também, na sua precisão científica, o médico amado, ele vai dizer que Betânia dista de Jerusalém 15 estádios. Cada estádio tem 200 metros. Então, 15 estádios são 3 quilômetros. Muito próximo. 3.000 metros de Jerusalém. Então, essa é a situação geográfica. Betânia, então, além do Jordão, está muito distante dessa Betânia. Mas se chama Betânia também. Mas é o lugar onde João Batista batizava. Então, você vai ver isso lá em João capítulo 1, para você fazer, primeiramente, a diferença. Agora, então, entrando nessa visita do Senhor a Betânia. Se ele fez essas 7 visitas, e sempre intencionado, como dissemos, em preparar esse lar para mais visitas, até que ele tivesse a experiência final gloriosa do Senhor ascenso, de um lar desordenado para um lar que viu o próprio Senhor ascender. Um caminho maravilhoso. O que eles aprenderam, se fôssemos resumir todas as lições das 7 visitas? Acho que poderíamos colocá-las assim. Primeiro, eles aprenderam a supremacia do Senhor Jesus. A unção de Betânia, a unção de Maria de Betânia, vai falar tudo sobre isso. Nós pretendemos, com a ajuda do Senhor, reservar todo um tempo que teremos juntos, apenas para esse capítulo de João capítulo 12. A unção de Maria de Betânia e o que ela significa. Então esse lar foi levado a compreender que o Senhor Jesus é supremo. Supremacia do Senhor Jesus, primeiro. Segunda coisa importante, eles compreenderam a preciosidade do Senhor Jesus. Porque, irmãos, essas duas coisas são diferentes. Quando nós pensamos no imperador, por exemplo, nós pensamos em supremacia, não pensamos? Olha as nações autoritárias que conhecemos. Inclusive essa grande nação chamada Rússia. Quando pensamos no seu presidente, nós pensamos em supremacia, não é? Olha quantos anos ele está lá, não é? Supremacia significa isso. Mas será que isso tem a ver com preciosidade? Não. Preciosidade tem a ver com caráter, com aquilo que a pessoa destila de si mesma. Então eles compreenderam a supremacia de Cristo, mas também compreenderam a preciosidade de Cristo. E isso, a unção de Maria de Betânia é muito particular, em falar sobre o significado dessa preciosidade. Mas tem ainda mais uma coisa que eles compreenderam. Ainda. Eles compreenderam a questão do encabeçamento de Cristo.
Não apenas que ele é supremo, sobre todos, não apenas que ele é precioso, mas que o desejo dele é encabeçar. Se você quiser mudar a palavra, senhorio. Pedro vai dizer assim, em 1 Pedro 3,15, santificai a Cristo como Senhor nos vossos corações. Você vê, uma coisa é ser supremo, outra coisa é ser Senhor nos nossos corações. Também são coisas diferentes, não é? Então vamos guardar supremacia, o que o lar aprendeu, o lar de Betânia. Supremacia, preciosidade e senhorio ou encabeçamento. Muito importante. Isso resume todas as visitas, para que nós possamos nos localizar. Mais um item, ainda introdutório. Em cada visita há um triplo propósito. Também gostaria que você pensasse sobre isso. Em outras vezes que fizemos, uma ou duas vezes que me lembro, fizemos esse estudo sobre Betânia em outros contextos, esses aspectos, inclusive, não foram mencionados. Então, registre isso aí. Primeiro propósito de cada uma das visitas: revelar o estado e a condição do coração dos visitados, do lar. Olha o quanto isso é importante. Pense sobre você, seja individualmente ou, como falamos, coletivamente, nas visitações do Senhor. Por que, como falamos, nós temos desejo, diante das visitações do Senhor, de parar com tudo, seja lá de novo no seu quarto secreto, em que você já não tem nem palavras mais para oração. O que você vai falar? Você não tem o que falar, você tem que se dobrar, prostrar, de rosto em pó, não é? Adorar o Senhor, sem palavras muitas vezes. Não é assim? Por quê? Porque, primeiro propósito de cada visita, de novo, revelar o estado e a condição do coração deles. E não foi isso que aconteceu na primeira visita? Por que o Senhor usa o termo Marta, Marta, já na primeira visita? Estás preocupada, estás inquieta com muitas coisas. Você está vendo? O coração dela foi exposto. Lázaro nem é mencionado nessa visita. Nós podemos pensar várias coisas. Podemos pensar onde que ele estava, será? Será que ele estava fazendo as compras? Será que ele estava no lar, mas estava indiferente ao que o Senhor estava falando? Mais um que foi visitar aquela casa e não tinha exatamente reconhecido quem ele era. Será? Nós só temos perguntas, não temos respostas. Mas tudo isso pode ter acontecido, não é? Nem o nome de Lázaro nós temos na primeira visita. Então, repetindo, o primeiro dos 3 propósitos em cada visita, revelar o estado e a condição do coração deles. Irmãos, você deve conhecer razoavelmente algo da história dos avivamentos espirituais. Deixa eu citar um único exemplo por hora. São inúmeros, porque são tantos avivamentos. Vamos pensar no grande despertamento evangélico do século XVIII, quando o Senhor nos Estados Unidos usou Jonathan Edwards, como outros na Europa ao mesmo tempo, né, no Reino Unido. Daniel Rowland, George Whitefield, Wesley, os irmãos Wesley, e muitos mais. Então vamos pensar nesse evento no qual Jonathan Edwards estava pregando. Ele tinha uma voz muito monótona. E ele praticamente não mudava o seu semblante. E ele lia os seus sermões. Você pode imaginar? Alguém se colocar aqui com uma voz assim, monótona. Acho que todos iam dormir, né? E lendo o sermão que ele escreveu em casa. Só que, irmãos, ele escreveu esse sermão aos pés do Senhor Jesus. Um deles, um dos mais conhecidos, se chama Pecadores, Coração, o Estado e a Condição do Coração dos Ouvintes foi exposto, revelado. Irmãos, e não é assim a palavra de Deus? Salmo 119, 130 diz o quê? A revelação das tuas palavras dá luz, esclarece e dá entendimento ao simples. O termo mais literal para esse versículo, a partir do texto original, vai dizer assim, olha, a entrada das tuas palavras esclarece. Olha esse texto. Essa palavra para revelação, literalmente, é entrada. Aliás, revelação é isso mesmo, né? Aquilo que estava ali do lado de fora, agora entrou, não é? Então, a entrada das tuas palavras dá luz, ou esclarece, dá luz e entendimento ao simples. Quando o Senhor entra no lar de Betânia, o que está acontecendo? Ele é a palavra.
o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Quando ele entra naquele lar, o que acontece? A entrada das tuas palavras dá luz. Então o estado real e a condição do coração deles é exposto. Para quê? Para a vergonha deles? Para que o Senhor pudesse então fazer sua crítica sobre aquele lar? Nós sabemos que não, porque o Senhor nunca faz isso. Quando Ele expõe aquilo que nós somos ou que temos em nós mesmos, é para um propósito. Para nos curar. Para nos restaurar. Para nos transformar, como mesmo? De glória em glória. Você vê o porquê das visitações? Não basta uma. Porque é de glória em glória até quando? Até a sua própria imagem, que a sua própria imagem seja formada em nós. As palavras de Paulo em Gálatas 4,19. Meus filhinhos, vamos aplicar isso para Betânia. Nosso Senhor entrando lá na primeira visita. Meus filhinhos, Maria, Marta e Lázaro, por quem eu sofro dores de parto, até que eu mesmo seja formado em vocês. Até que Cristo seja formado em vós. Não é? Então esse é o primeiro propósito dessas visitações todas. Veja o segundo. Tão lindo, meus irmãos. Não apenas revelar o estado e condição do coração deles, mas compartilhar com eles a sua mente e o seu coração. Irmão, pense sobre isso. Nós estamos falando de uma pessoa qualquer. Nós estamos falando daquele que é a imagem do Deus invisível. Aquele que é o resplendor da glória. A expressa imagem do ser de Deus. É dele que nós estamos falando. Ele vai compartilhar com criaturas finitas, limitadas e inicialmente desordenadas. Ele vai começar a compartilhar a sua mente e o seu coração. Nós vamos ver na medida que caminharmos aí pelas visitas como ele faz isso. Irmãos e irmãs, o que ele não encontrou em Jerusalém, ele encontrou em Betânia. Quando nós chegarmos em Marcos 11, nós vamos ter 3 visitas sequenciais, registradas todas elas em Marcos 11. Se você quiser adiantar a sua leitura, está aí o capítulo, para você ler em casa. Marcos 11. 3 visitas estão ali. Ele chega no templo, assenta-se ali numa posição qualquer, não fala absolutamente nada, observa tudo e não fala nada nessa visita. E sabe o que ele faz? Por horas, ele observa tudo. Então o texto de Marcos 11, verso 11. Marcos 11, 11. Vai dizer, tendo observado tudo, como já era tarde, finalzinho de dia, começo da noite, partiu para Betânia. Com seu coração cheio de tristeza. Porque aquilo que inicialmente ele podia chamar de a casa do meu pai. Lembra? Não façais da casa de meu pai uma casa de negócio. Vocês a transformaram num covil de salteadores. O que era para ela ser? Por que ela está aqui? Ela perdeu completamente seu propósito. Não é isso que o Senhor está dizendo? Por isso, no final, quando ele purifica o templo pela segunda vez, não são 2 eventos de purificação do templo? Um em João 2 e outro no final do ministério do Senhor. Um no início e outro no final. 2 vezes. Ele entra no templo e realiza aquela chamada purificação do templo. Né? Na verdade, esse nós temos como um subtítulo aí na nossa Bíblia. Né? Não faz parte do texto original, porque na verdade não é bem uma purificação. Não é? O Senhor exerceu um juízo, virando as mesas, expulsando os cambistas. Não é? E nesse segundo evento, então, ele já não diz mais casa do meu pai, ele disse no primeiro. Não façais da casa de meu pai uma casa de negócio. Destruí esse templo, em 3 dias o reedificarei, se referindo ao seu corpo. Tudo que você já conhece. Mas ao final ele não chama mais aquele templo de casa do meu pai. Pelo contrário. Ele diz, eis que a vossa casa vos ficará deserta. Porque não compreendestes o tempo da tua visitação. Ouviu, irmão? Que importante. Então ele está dizendo, 3 anos e meio se passaram, e o que tem acontecido aqui, nessa que seria a casa do meu pai, é corrupção, negócios. Quando chegarmos lá, vamos ver. Nós estamos adiantando um pouco, para nos localizarmos. Profanando o templo, Marcos 11, o templo estava sendo profanado, e nosso Senhor se retira cheio de tristeza para Betânia. Como dizíamos, o que ele não tinha em Jerusalém,
ele tinha em Betânia. Por isso, irmãos, as Escrituras não afirmam, certo? Então, estamos dizendo isso com cuidado. Mas é bem provável que o Senhor, na última semana dele, da entrada chamada triunfal em Jerusalém até a cruz, são quantos dias? 7. Nessa última semana, muito provavelmente, o Senhor pernoitou todos os dias em Betânia. Porque lá ele tinha o seu lar. Lá ele tinha os seus companheiros. Lá os seus direitos eram reconhecidos. O Supremo, o Senhor, o Precioso. Então ele encontrava ali seu descanso. Rejeitado, escarnecido. Em Jerusalém procuravam matá-lo na sua última semana. Nós vamos ver quando estudarmos e avançarmos. Então ele se retirava para Betânia. E ali ele tinha o seu lugar. Satisfação. Lugar de compartilhamento da sua mente, do seu coração. Então está aí. Segundo propósito das suas visitações. Compartilhar com eles sua mente e o seu coração. Meus irmãos, vamos pensar em qualquer congregação do Senhor. Se não houver nessa congregação, graças ao Senhor, temos entendido que os irmãos têm sido despertados para isso. Realmente, não conheço os irmãos hoje, né? Já nos conhecemos. Os irmãos têm sido despertados para a centralidade de Cristo e para a palavra de Deus. Isso é uma imensa bênção que os irmãos têm. Imensa, imensurável. Por quê? Porque a capacidade, meus irmãos, de distração de Cristo nos nossos corações é imensa. É incontável. Coisas ocupando o lugar do próprio Cristo. E ele perdendo sua posição de centro. E quando isso acontece, meus irmãos, nunca o centro fica vazio. Se Cristo é tirado do centro, outra coisa tem que ocupar o centro. E essa coisa aqui é muita coisa que podiam citar aí, não é? Inclusive pessoas que se colocam no lugar dele. Ministerialismos, holofotes, ou coisas realmente, ocupando o lugar central que é dele. Então, aí está. Se isso for assim, ele não encontrará ambiente para compartilhar sua mente e o seu coração. Ele nos deu esse princípio. Quando ele disse assim, escute isso, não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas. Você acha que o Senhor vai lançar pérolas dele nos colos que não o querem? Nos colos que o descentralizaram? Nunca. Então, em Betânia, ele encontrou um lugar onde ele poderia compartilhar sua mente e o seu coração. Ele não fez isso com nenhum sacerdote naquele tempo, com nenhuma autoridade, com nenhum escriba, com nenhum fariseu, com nenhum intérprete da lei, com nenhum saduceu, com ninguém. Não é? Terceiro propósito. Propósito triplo em cada visita. Já citamos. Prepará-los para a próxima visita. Porque o propósito de cada visita é abrir espaço para que ele seja melhor conhecido, mais amado. Há uma oração de um irmão que viveu antes da reforma. Importante citar isso. Ele é do século XIII. Você vê que o Senhor nunca ficou sem testemunho, não é? Ele é chamado Ricardo, de uma cidade do Reino Unido chamada Chichester. Esse irmão. Ele orou assim. Meu Senhor, 3 coisas te peço. Ó meu Deus, 3 coisas eu te peço. Não mas negues antes que eu morra. Ver-te com mais clareza. Amar-te com mais ternura. E seguir-te mais de perto. Pense sobre isso, irmão. Faça disso também a sua oração. Ver-te com mais clareza. Amar-te com mais ternura. E seguir-te mais de perto. Então, quando o Senhor encontra esse ambiente entre nós, então Ele pode compartilhar sua mente e seu coração. Porque é isso que Ele quer. Irmãos, nosso Senhor quer entre nós, irmãos e irmãs, que sejam companheiros dos seus encargos. Será que se eu colocar dessa forma, você vai me compreender sem deturpar o que eu vou dizer? Então tente, pelo menos. O Senhor não está em busca de
pregadores, de grandes santos. Ele está à procura de vasos com quem ele possa compartilhar as cargas do coração dele. E qual é a principal carga do nosso Senhor Jesus? Eu edificarei a minha igreja. Paulo, em Colossenses 1, vai dizer assim: eu preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne. Olha isso, irmão. A favor do seu corpo, que é a igreja. Não é maravilhoso? Ou seja, ele encontrou em Paulo, aliás, e ele forjou esse vaso. Saulo era um perseguidor da igreja. Então ele forjou esse vaso para compartilhar com esse vaso as cargas do coração dele. Vamos fazer essa pergunta para nós, meus irmãos. Nós somos filhos de Deus, filhos e filhas, justificados. Sabemos que estamos salvos, que Ele já nos deu vida eterna, que ninguém nos arrebatará da mão dEle. Louvado seja o Senhor por tudo isso. Mas basta, irmão? Não. O Senhor nos chamou para sermos seus companheiros das intenções, dos interesses, das cargas do seu coração. Mas será que temos colocado em condições para isso? É a pergunta que fica para nós. Que o Senhor ganhe mais espaço em nós. O que Ele busca na terra, especialmente nesses dias da iminência da sua segunda vinda gloriosa, são vasos com quem Ele possa partilhar suas cargas. Se nós estamos orando pela edificação da igreja, edificação das congregações do Senhor, se estamos orando, Senhor, edifica-nos, Senhor, edifica a tua igreja, adorna-nos, Senhor, adorna-nos para ti. Sabe qual é a resposta dele para nós, a essa oração? É uma pergunta. Quando oramos assim, Ele nos faz uma pergunta. E a pergunta é: quantos de vocês estão dispostos a morrer? Porque se não morrer, fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. Vamos lembrar de Paulo? Em nós opera a morte, mas em vós a vida. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste no vosso corpo mortal. Os irmãos estão vendo por que tantas vezes a palavra do Senhor, o fluir do Espírito Santo não avança numa congregação? Porque ninguém quer morrer. Todos querem ficar inteiros. Cada um no seu cantinho. Cada um com seus interesses. Cada um com as suas coisas. A pergunta, a colocação de Ageu naquele livro, que é um dos livros da restauração. Não é? O livro de Ageu. 2 capítulozinhos. Esse livro tremendo. Ele diz assim, Ageu: vocês estão morando em casas bem bacanas. Eram assim mesmo as casas. Sem nenhum problema que os irmãos tenham isso aqui. Mas quando ele usa em Ageu assim, ó, as vossas casas estão apaineladas. Significa isso aqui. Ou seja, bem forradas. As casas deles. Então ele diz, vocês estão cuidando direitinho, está tudo espetacular. Mas a minha casa continua em ruína. E não é só isso. O Senhor vai dizer, é por isso que eu retive de vocês o vinho, o cereal e o azeite. Vinho fala de gozo e alegria. Olha aí. Retive o vinho. Retive o cereal, pão, força. Salmo 104:15. O pão que lhe sustém as forças. E retive também o azeite, que lhe dá brilho ao rosto. Salmo 104:15, que é a figura do Espírito Santo. Sem gozo e alegria, sem forças e sem testemunho. Sem brilho no rosto. Por quê? Porque cada um cuida da sua própria casa. Enquanto a casa de Deus permanece em ruínas. Então você vê, irmão, e por que isso? Nós estamos derivando do assunto. Por que nós estamos falando isso? Porque o Senhor quer compartilhar com os seus as cargas do seu coração pela sua casa. Que vai além das nossas próprias casas. Não é verdade? Então aí estão os 3 propósitos. Agora, nós podemos entrar então, até onde for possível, nessa primeira visitação. Vamos fazer isso então com mais calma agora. Vamos começar com essa palavra, Betânia. Vamos começar com ela. Olha isso que me parece tão precioso. Betânia tem a possibilidade de você, estudando aí a palavra em si, você chegar a 3 definições. Nós sabemos que Bet significa casa, né?
Betel, casa de Deus. Então, esse Bet também está aí em Betânia, que significa casa. Agora, a expressão final aí dessa palavra, ela pode ser traduzida de mais de uma maneira. Então, Betânia pode significar casa da aflição. Olha isso. Betânia também pode significar, todas seriam traduções corretas, casa dos pobres. Casa dos pobres. Mas há uma última tradução aqui que nos chama bem mais atenção do que as duas outras. Betânia, e essa é a que mais é usada se você pesquisar por todos os autores. Betânia, a casa dos figos. Figos. Agora, escute alguma coisa sobre os figos. E veja se isso tem uma relação com Betânia. Primeira coisa, na botânica, o figo não é uma fruta. Então, quando você for no mercado, você já está sabendo que você não vai comprar uma fruta. Figo não é fruta. Figo é uma classificação botânica, então, certo? Então, muito precisa. É uma infrutescência. Então, o que seria? A própria palavra in está falando de algo dentro, não é? Do interior. Infrutescência significa que o fruto está lá dentro. E que essa parte carnuda que nós comemos não é o fruto. É um invólucro, nós vamos explicar, disso que está dentro. Então, vamos pensar um pouco mais. Quando nós olhamos para um figo, todos aqui conhecem um figo. Por fora, ele não tem, digamos, nenhuma beleza. É uma casca ali meio peludinha, não é? Rústico, não é assim? E nada por fora. Mas se você abre um figo, não é? Não é maravilhoso? Sabe o que nós vemos, nós chamamos de fruto, né? Quando nós abrimos o figo, aquelas flores, são flores. Centenas de minúsculas florzinhas. Por isso você abre e você vê aquela massa vermelha lá dentro, não é? E aquilo é uma inflorescência. Então o figo é uma infrutescência, assim é a classificação botânica, derivada de uma inflorescência. Por que inflorescência? Porque a flor está dentro. Então quando abrimos o figo, nós estamos vendo a beleza de um jardim. Todas aquelas centenas de florzinhas. Como que ele é polinizado? Uma abelha, uma vespa específica, ela encontra o orifício do figo. E ela entra naquele orifício, aliás, ela perde as asas quando ela entra. E lá dentro, acontece duas coisas. Ela poliniza o figo, a importância dessa vespazinha específica. Ela é muito específica, só ela que faz isso. Ela entra no figo, poliniza a fruta e põe os seus ovos. Então ela é importante para as figueiras, para que haja continuidade, e ela é importante para a própria reprodução dela, porque ela coloca os ovozinhos dentro do figo. E ela morre ali, e ela é digerida pelas enzimas do figo, ela é digerida ali dentro. Ou seja, o que queremos dizer com isso? Betânia, casa dos figos. Quando você olha por fora, nada. Mas quando você olha por dentro, então você vê a beleza do que está havendo ali no interior. Olhe para o tabernáculo do deserto. Quando você olha por fora, irmãos, literalmente, se tivesse ali um drone naquele tempo, e você olhasse o povo de Israel caminhando no deserto e olhasse para o tabernáculo, sabe o que você ia ver? Como se fosse um texugo, um ratão, caminhando pelo deserto. Porque a última cobertura dessas 4 peles que faziam parte da cobertura do tabernáculo, a última era de pele de texugo. Você se lembra? No Velho Testamento. Então, quando você olhava por fora, totalmente rústico. Mas então você tinha peles de cabra, peles de carneiro, tinta de vermelho, e lá dentro, a última, a mais interna, sabe o que era? Estou falando lá do Santo Lugar e do Santíssimo, um ambiente mais interno, certo? Onde entravam só os sacerdotes e só o sumo sacerdote no Santo dos Santos uma vez por ano. Está acompanhando? Então, imagine que você é um sacerdote ou o sumo sacerdote, está lá dentro. Aí você olha para cima assim. Sabe o que você vê? Um estofo azul, púrpura e carmesim tecidos em um linho fino. Obra de artista, como diz Êxodo. Ou seja, toda aquela maravilha. 3 cores e mais o linho fino. Tecidos. Querubins bordados. Obra de artistas inspirados pelo Espírito Santo, segundo o Êxodo, capítulo 28. Aqueles que o Senhor encheu de sabedoria para que fizessem todas aquelas obras do tabernáculo. Toda a beleza
estava para aquele que vê de dentro, não para o que vê de fora. Você se lembra quando o Senhor separou Davi e os filhos de Jessé foram se apresentando? E o Eliabe, né, o mais alto, esse aqui é o rei. O Jessé achou que era o rei, Samuel diz não, esse não, esse não, esse não. Aí sobrou aquele que estava lá no pasto, né? Mandaram chamar. E então o Samuel vai dizer o quê para Jessé? Deus não vê como vê o homem. Então, meus irmãos, Betânia é a casa dos figos. Toda a beleza estava no interior. E onde que está a questão do fruto aí no figo? Sabe o que acontece? Mais uma lição relacionada a Betânia. Olha que lindo. Cada uma. Abra um figo de novo e preste atenção. São centenas dessas florzinhas vermelhinhas. Cada uma dessas flores, aquilo é flor, guarde bem, tem a capacidade ou não de produzir um frutozinho. Então, às vezes você come um figo e observa que um é mais crocante do que o outro. Sabe por quê? Porque algumas daquelas florezinhas produziram fruto mínimo, quase microscópico. E se é fruto, tem semente. Então, quando você mastiga, você nota uma crocância. Ou seja, não são todas as centenas de flores que produzirão frutos. Elas têm o potencial de produzir fruto, ou não. Isso fala muito sobre Betânia. Cada visita que o Senhor fazia a Betânia, como já falamos, qual era o propósito dele? É que aquela casa se tornasse mais frutífera. Bendito seja o Senhor. E é isso que ele está buscando em nós, irmãos. Por que ele, numa das visitas a Betânia de novo, Marcos 11, que já citei, ele amaldiçoou a figueira. Hein? Porque ele encontrou nela somente folhas. Não havia fruto. Então, o que é que o Senhor buscava na casa dos figos? Fruto. Cada visita, preparando-os para frutificarem mais. Então, aí está o triplo propósito. Vamos lá agora sim para o texto. Lucas 10, 38. Por favor, olhe para a sua Bíblia novamente. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. E certa mulher chamada Marta, queria que você notasse aqui por que Marta é mencionada. Porque nas visitas nós vemos que a atitude de Maria, começando pela primeira, foi muito mais adequada, muito mais do que a atitude de Marta. Não é? Desde a primeira visita. E quem é que unge o Senhor na terceira visita? Maria. Não é? Por que será que é dito, é destacado, que essa mulher chamada Marta hospedou na sua casa? O motivo principal parece ser o seguinte: dois conjugados. Marta era mais velha que Maria, primeiro. E essa ordem cronológica nas escrituras aí é muito importante, quando se menciona nomes. Né? Então, possivelmente, Marta fosse a mais velha, a irmã mais velha. Segunda coisa, muito provavelmente também, a casa pertencia a Marta. Então diz, Marta o hospedou na sua casa. Está vendo? Então é dito, tinha ela uma irmã chamada Maria. E esta quedava-se, atenção para essas palavras, assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Já citamos aqui o Salmo 119, 130, que inclusive foi projetado ali. Há um outro salmo, Salmo 43, verso 3, em que o salmista diz assim, olha, envia, falando ao Senhor, envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Olha que linda oração. Olha o que significa a entrada do Senhor nesse lar de Betânia. Envia a tua luz e tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. A história de Betânia termina assim, não é? A história de Betânia vai terminar lá no Santo Monte, digamos assim, das Oliveiras, de onde o Senhor foi ascenso ao céu. Então, Marta o hospeda na sua casa, mas Maria já está destacada logo no primeiro versículo. Vamos lá o que é dito dela. Tinha ela, verso 39, uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor,
Vamos fazer uma primeira pausa aqui. Olha como é importante, irmão e irmã, estudar os textos com muito cuidado. Há uma tradução de um servo do Senhor, extremamente erudito nas Escrituras. Você vai ter um dicionário dele, uma concordância, é a mais famosa, inclusive, é a concordância de Young. E ele tem uma tradução literal da Bíblia, baseada na sua erudição. Se chama tradução literal de Young. Então esse irmão coloca esse texto assim, essa parte inicial aí. Escute bem, olha. Ela tinha uma irmã chamada Maria, que também assentava-se aos pés do Senhor. Olha que também interessante aí. Porque isso vai nos sugerir duas coisas importantes. Olha a primeira, que Marta também estava sentada, mas que em um determinado momento ela deixou essa posição e ela foi fazer o serviço de casa. Porque afinal de contas, não vamos criticar a Marta assim tão apressadamente não, porque tinha ali 12 bocas para comer. Tinha o Senhor 13, né? Tinha os 12 e tinha mais Jesus. Sem contar a Maria e o Lázaro. Então vamos pensar em 14 bocas. E quem sabe ela estava lá sentada então aos pés do Senhor e pensando, e agora, quem que vai cozinhar? A Maria não se move, não é? Então tem que ser eu que vou para a cozinha. Então essa expressão também é muito importante aí. Vamos repetir aí, olha. A tradução de, aliás, Darby também, John Nelson Darby, traduz da mesma maneira, foi outro erudito, não é? E ainda, se você quiser consultar, uma das versões em inglês, a versão autorizada, a ASV, em inglês, traduz da mesma maneira. Assim, ela tinha uma irmã chamada Maria, que também assentava-se aos pés do Senhor. Então a primeira possibilidade é que Marta também estivesse lá e num determinado momento se levantou, certo? Essa é a primeira possibilidade. A segunda possibilidade é que a Maria já tivesse concluído o serviço dela. E então ela estava sentada aos pés do Senhor, tranquila. Já fez a parte dela. Possibilidades, né? Mas esse também é muito significativo. E esse também é parte do texto como ele está no original. Deveria estar nas nossas Bíblias todas. Também assentava-se. Então, guarde isso aí. Agora, vamos para a expressão quedava-se assentada. Se você tem a revista atualizada aí, que é a que eu estou lendo, né? Localize aí a expressão quedava-se assentada. Por que estamos destacando? Ela é uma menção única. Deixa eu dizer algo rápido para os irmãos sobre menção única. Todas as vezes que a Bíblia faz uma menção única, imagine isso. Quem escreveu as Escrituras foi o Espírito Santo. Se ele usou uma palavra uma única vez, irmãos, essa palavra é prenhe de significado. Ele separou essa palavra e usou uma vez. Não é? Então aí está esse termo, quedava-se assentada, é única menção. Não há outra menção dessa palavra no grego do Novo Testamento. Mas o importante não é só saber que ela é uma única menção, é o que ela significa. Então, a análise literal dessa palavra, por isso ela foi traduzida assim como está aqui, é tão bonita. Significa colocar-se junto de algo. No caso aqui, colocou-se junto dos pés do Senhor. Por isso diz quedava-se, quando nós estamos lendo aí. E olhe, uma atitude que implica, uma palavra que implica em uma atitude de continuidade. Então, o lugar que Maria entendeu que era o dela, era junto dos pés do Senhor. Isso é muito importante, meus amados irmãos. Veja, nós poderíamos seguir com isso o resto do tempo que temos aqui. Vou citar um exemplo para você. Você conhece o livro de Ruth? Razoavelmente? É outra história maravilhosa. Ruth começa como uma mulher moabita, viúva, não era do povo de Deus, moabita, viúva, desamparada, pobre, mais esse detalhe, viúva, pobre, desamparada e moabita. Acho que não dá para ser pior. Né? E como que ela termina o livro? São só 4 capítulos. Como que termina o livro? Ela é a esposa de Boaz. O termo Boaz significa nele há força. Ele é uma figura de Cristo, claro. Como Ruth é uma figura da igreja.
No capítulo 1, Ruth é a moabita. No capítulo 2, Ruth é a respigadora. Está respigando nos campos de Boaz. Tu me favoreces muito, meu Senhor, não sendo eu nenhuma das tuas servas. Um capítulo maravilhoso. Capítulo 3, Boaz está dormindo feliz, rico, poderoso, dormindo feliz num monte de grão, deve ter tomado um bom vinho e deitou lá para cochilar, lá no seu monte de grãos da sua colheita abundante. E a sogra de Ruth, Noemi, diz assim para ela: banha-te, unge-te, veste os seus melhores vestidos e desce a eira. Mas não te dê a conhecer a esse homem. Falando de um relacionamento íntimo, né? Então a Ruth vai fazer isso. Como Noemi tipifica a vontade de Deus. Então Ruth vai lá. Ela encontra o Boaz dormindo. O que ela faz? Ela não acorda o Boaz. Ela descobre os seus pés. E é disso com que ela descobre os pés dele. E ele acorda. Ele olha para ela e diz: quem és tu, minha filha? Não é que ele não reconheceu Ruth, só se ele tivesse embriagado demais, né? Mas a pergunta, na verdade, é como uma pergunta retórica. Na verdade, ele está dizendo: o que significa isso? O que você quer? Né? Aí ela diz assim, em resposta: eu sou Ruth, a tua serva. Estende tua capa sobre mim, porque tu és resgatador. Um princípio aí. Quando nós assumimos um lugar junto aos pés do Senhor, o que o Senhor faz conosco? Ele nos mostra o seu rosto. Esse é o princípio, irmão. Nós queremos que sempre o rosto do nosso Senhor Jesus seja visível para nós, que nós então permaneçamos aos seus pés. Se deixarmos nosso lugar aos seus pés, deixaremos de ver o seu rosto. Tão importante, meus irmãos. Então aí está Maria, junto dos pés do Senhor. Mais um termo importante: a ouvir-lhe. Nós lemos os textos iniciais que falam sobre isso, não é? Por que o povo foi cativo para a Babilônia? Jeremias 25. Não escutaste, como enfatizamos lá. Um ouvido atento, cuidadoso. Agora, que lindo, meus irmãos. Para esse mesmo povo que o Senhor mencionou a tragédia deles não terem ouvidos para ele, mas para tudo mais, né? Na sequência nós lemos, capítulo 29, esse Deus de aliança, que não pode negar-se a si mesmo. O Deus cujos dons e vocação são sem arrependimento, são irrevogáveis. Ele vai dizer, você não vê um apaixonado aí? O apaixonado Deus, o Deus da aliança? Ele vai dizer assim, nem foram ainda para o cativeiro. Jeremias está só profetizando, no capítulo 25. E ele vai dizer, ao se cumprirem os 70 anos, eu vos visitarei. O Senhor está dizendo, eu terei que enviar para vocês para lá, porque vocês querem ídolos. Então eu permitirei que vocês vão morar na terra dos ídolos, para se encherem de ídolos. Mas o que estava no coração dele? Ao se cumprir os 70 anos, eu vos visitarei. E vos tornarei a trazer para esse lugar. É maravilhoso, irmão? A misericórdia, Tiago, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então aí está. Destaque no ouvir-lhe. Preste atenção, a importância. O órgão principal que o Senhor deseja capturar em nossas vidas com Ele, não são nossas mãos para servi-lo. Isso foi o que Marta fez. Não são exatamente nossos pés para andar com Ele. Isso também é consequência. O órgão que o Senhor deseja, em primeiro lugar, capturar em nós é este. Vamos lembrar de Isaías 50, irmãos. Um dos cânticos do servo. Que cânticos são aqueles, né? Que maravilha. Isaías 50, verso 4. O Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta. Olha o que vem antes da língua para dizer uma boa palavra para o cansado. Olha o que vem antes. Ele me desperta todas as manhãs. Desperta-me o ouvido. Interessante, né? Não é desperta meu olho, né? A gente acorda quando o olho abre, né? Mas ele diz, desperta-me o ouvido, para que eu ouça como os eruditos.
Detalhe, a palavra eruditos no hebraico, sabe o que significa, irmão? Devia ter sido colocada aí, no lugar dessa que está aí. Porque ela significa discípulos, aqueles que aprendem. Porque nós lemos essa palavra erudito e o que você pensa? Você pensa em alguém que está no topo do conhecimento, não é? Mas não é isso que a palavra hebraica diz. Vá fazer a sua consulta para você ver. Ouvidos de eruditos, ouvido de discípulos, ouvidos daqueles que aprendem. E quem que está falando isso? Isaías. Mas o cântico do servo é profético, se referindo a quem? Jesus, nosso Senhor. Que maravilhoso, não é? Então, ouvir-lhe, ouvir-lhe. Quando os sacerdotes eram ungidos, qual era o primeiro lugar em que é aplicado o óleo? No lóbulo da orelha direita, depois nas mãos. Ou seja, tudo que fizermos sem ouvir é nada diante do Senhor. E é nada na chamada obra do Senhor. É obra nossa, não é obra do Senhor. Então, lóbulo da orelha, dedo das mãos, e mão certamente fala de serviço, de obra, e o polegar do pé direito. E claro que pé fala de caminhos, né? Mas tudo começa aqui, irmãos. Esse é o órgão que o Senhor quer conquistar. Então, ouvir-lhe os ensinamentos. Vamos seguir. Verso 40. Olha o contraste. Marta agitava-se de um lado para outro. Vamos parar aqui, em cada expressão, cada frase. De novo, nós temos uma única menção. Então, da mesma maneira, olha que interessante. O Espírito Santo escolheu uma palavra para aplicar para Maria, acompanhe de novo lá, é o quedava-se assentada, já falamos, né? Única menção, juntinho dos pés do Senhor. Mas também o Espírito Santo escolheu uma palavra para Marta. Única menção também, não aparece em outro lugar no Novo Testamento. E aí, aqui na nossa tradução diz, agitava-se de um lado para o outro. A palavra única, então, significa que ela estava distraída. Esse é o termo mais específico. Agitava-se. Para a palavra agitava-se, certo? Agitava-se, distraída. Também esse mesmo termo aí poderia ser traduzido como inquieta, que dá na verdade a mesma coisa, né? Agitada, inquieta, mas mais especificamente distraída. Uma das traduções, a tradução, a linguagem de hoje, diz assim, exatamente usando essa palavra. Marta estava distraída, preparando um grande jantar. A ideia é bem própria nessa tradução. Sabe por quê? Porque quando mais à frente vamos chegar lá, o Senhor diz assim, andas inquieta, agitado com muita coisa, uma só coisa te é necessária. O que o Senhor está querendo dizer? Ele está dizendo que Marta estava muito ocupada em preparar uma grande coisa. Um grande banquete. Então essa versão vai dizer, ela estava distraída, preparando um grande jantar. E o Senhor então chamou a atenção dela para a simplicidade, que não era necessário que ela preparasse um grande jantar. Porque em função do grande jantar, uma prioridade foi colocada de lado. Qual era a prioridade? Estar junto aos pés do Senhor a ouvir-lhe. Então esse contraste é muito importante, irmãos. Vamos seguindo. Então, verso 40, na sequência, olha isso. Então se aproximou de Jesus e disse, vamos parar de novo aqui. Essa ideia, baseada inclusive no que ela vai dizer, que nós vamos entrar em detalhes daqui a pouco, esse fato dela se aproximar de Jesus, irmãos, precisamos colocar no contexto em que isso foi feito. Vou precisar voltar um pouquinho. O próprio fato de Maria, olha isso, estar sentada aos pés de um rabino, não é isso que nosso Senhor era? O mestre, certo? E assim ele foi reconhecido. Nicodemos o chamou de mestre, rabi. Sabemos que és mestre em Israel. Uma mulher não estaria ali. Nunca. Isso era indecoroso. Imagine. Mas Maria não estava preocupada com isso, irmãos. Se era decoroso, se não era indecoroso, não é? O Senhor para ela era o que ele era. Agora, outro detalhe. Marta, o Senhor não terminou de falar. Está escrito aí que ele terminou de falar? Não. Ele está dizendo que Marta, de repente, ela fica impaciente. E nós vamos ver por quê. E ela toma uma atitude tremenda, mais indecorosa ainda.
Ela vai interromper o rabi que está ensinando os seus. Então é dito, então aproximou-se de Jesus e disse, Senhor, não te importas de que minha irmã tivesse deixado que eu fique a servir sozinha? Já está muito ruim até aqui a frase, mas vai piorar. Ela diz assim, ordena-lhe. Ela está dando ordem para o Senhor ordenar. Imagine uma situação dessa. Não é? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Agora vamos devagar no que está acontecendo aí. Se você gosta de estudar a palavra, tem um comentarista dos evangelhos que é muito, muito especial. Pena que a maioria, acho que todos os seus escritos ainda estão apenas em inglês. Ele se chama Alfred Plummer. Olha, outro tremendo erudito. Olha o que ele diz, baseado nessa atitude de Maria, segundo descrita aí nessas palavras. Olha como ele coloca. A palavra, aproximou-se de Jesus e disse, a palavra talvez indique um movimento impaciente. Ela ficou impaciente com Maria. Por que sabemos? Porque ela diz o quê? Não te importa, Senhor, não te importas que minha irmã tivesse deixado. Lucas usa essa palavrinha deixado, vamos fazer um destaque aqui também, em Atos 6, aquele capítulo onde os diáconos são escolhidos. Você se lembra de Atos 6? Escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, e o encarregaremos do serviço de diaconia. Aí Pedro vai dizer assim, porque não é justo, não é lícito, não é adequado, que nós deixemos, abandonemos. Revista atualizada usa a palavra abandonemos. Não é justo que abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Lembra-se do texto? A palavra abandonemos é a mesma usada aqui pelo mesmo Lucas, que escreve o livro de Atos. Então olha de novo o que Marta está dizendo. Senhor, não te importas de que eu tivesse ficado aqui abandonada pela minha irmã? Que a minha irmã tenha me abandonado? E eu fico aqui servindo sozinho enquanto ela está aí desfrutando aos pés do Senhor? Então, importante essa palavra deixado, fala de um abandono. Marta ficou impaciente por isso. Se viu sobrecarregada, se viu abandonada pela irmã. O outro termo, na sequência desse verso, ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Sabe, irmão e irmã, olhe para esse versículo com cuidado. Nós não queremos e nem vamos, né? Porque nosso Senhor não fez exatamente isso, ao lançar nenhum juízo de valor sobre Marta. O serviço na igreja é extremamente importante, só que ele tem que ser ordenado, diante de prioridades que são maiores do que o servir de si mesmo. O ouvir vem primeiro, como falamos, não é? Mas então, essa atitude de Marta aí sugere o que sobre ela? Bom, acho que nós não podemos negar que sugere que ela estava de alguma forma com ciúme da sua irmã, sugere um mau temperamento dela, ou será que não? Sim, não é? Porque olha o que ela fala, inclusive para o Senhor, né? Então sugere ciúme, sugere mau temperamento, e outra coisa que eu penso, mais significativa, quando ela diz, não te importas que eu venha servir sozinha. Olha esse sozinha. Paulo em Colossenses 3 fala assim, Colossenses 3:22, que os servos deveriam ser submissos aos seus senhores, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância. Não servindo apenas sob vigilância. Ou seja, é um problema geral para todos nós, a não ser que o Senhor esteja encontrando caminho para lidar conosco nisso, é um problema para nós fazermos serviços sem sermos valorizados, observados. Oh, quanto esforço, oh, como essa Marta faz, oh, ela correu para a cozinha, oh, ela está preocupada com todos nós, oh, ela vai arrumar tudo. Não é? De alguma maneira ela estava fazendo um serviço lá, isolado, e eles estavam lá no outro ambiente, Marta sentada aos pés do Senhor, os discípulos ouvindo o Senhor, e ela não aguentou a situação. Inquieta, agitada, eu tenho que interromper isso. Né? Daqui a pouco é a hora do almoço e está faltando coisa aqui. Então ela chega para o Senhor e diz isso, Senhor, não te importas que eu fique a servir sozinha? Ordena a minha irmã que venha me ajudar. Uma inversão de prioridades. Bom, vamos seguir. Aqui há uma outra questãozinha
a ser colocada para os irmãos. Está faltando aí, para ser mais preciso, um termozinho que vai nos ajudar a ver melhor ainda a atitude de Marta. Não te importas que eu continue a servir sozinha. Continue a servir sozinha. Verso 41. Respondeu-lhe o Senhor. Que lindo, irmãos. Antes de ler aí o que o Senhor respondeu, não te parece muito impressionante esses filmes em que personagens tentam interpretar o Senhor Jesus? Não te parece? Sabe, irmão, eu me lembro que há muitos anos atrás eu consegui assistir um. Depois nunca mais. E sabe por quê? O motivo é muito simples. Olha só. Qual homem pode interpretar o Santo dos Santos? Qual homem consegue ter os olhares que ele teve? Os gestos que ele teve? As palavras que ele teve? A serenidade que ele teve? A firmeza que ele teve? Meus irmãos, eu vou falar só para informação. Como eu falei, não vi nenhum. E não consigo. Mas sei que tem um seriado aí chamado The Chosen, não é? Mas o que eu ouvi, inclusive quando eu ouvi, falei para o irmão que me contou, eu falei, irmão, você está vendo isso para quê? Porque é ridículo, algumas cenas são ridículas, dessa pessoa expressando Jesus. Me lembro, citando esse filme que falei aí lá de décadas atrás, quando vi o primeiro, quando Jesus ia falar algumas palavras importantes, né? O Sermão do Monte, por exemplo, bem-aventurados, bem-aventurados, bem-aventurados. Sabe como o ator lá naquele tempo representou? Parecia que aquela figura estava em transe, um transe psicótico. Assim como que alienado, olhando meio com o olho regalado, assim, olhando para o nada e dizendo, bem-aventurados, os humildes de espírito. Você acha que esse é o nosso Senhor? Ninguém consegue representar o nosso Senhor Jesus. Por isso, quando nós estudamos evangelhos, meus irmãos, nós vamos andando passo a passo com Ele. Então nós vamos vendo os gestos dele, os toques dele, o amor dele, a compaixão dele, a beleza, a firmeza. Imagine, Lucas registra quando ele olha para o jovem rico, num dia só que ele falou, vai, vende tudo que tem e dá aos pobres, depois vem e me segue. Não foi assim? Ele diz que o Senhor o fitou e o amou. E disse, não é maravilhoso? Então essa é a pessoa que está aí. E é essa pessoa que vai dizer assim, Marta, Marta. Quantas vezes na Bíblia há duplos chamamentos? Você sabe quantas vezes? 7. Por que será que são 7? Porque 7 fala de plenitude. Nós temos 3 no Velho Testamento, não vou te dizer qual, vai fazer a sua pesquisa. E tem 4 no Novo Testamento. Vou te dar uma colher de chá e vou dizer os do Novo Testamento. Novo Testamento são Marta, Marta, Simão, Simão, Jerusalém, Jerusalém, Saulo, Saulo. 4. O que significa um duplo chamamento? O duplo chamamento significa afeição e preocupação. Então, quando nosso Senhor Jesus pronuncia um duplo chamamento, ele podia falar uma vez só, não é? Marta, andas inquieta e agitada. Mas por quê? Marta, Marta. Por um lado, toda a afeição que ele tinha por esse lar precioso. Por outro lado, preocupação. Porque algo precisava ser ordenado. Então, esse é um duplo chamamento. Seguindo, então. Andas inquieta, já estamos concluindo. Andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Inquieta. Sentido dessa palavra. Ansiosa. Ansiosa. Mateus capítulo 6, que está lá no centro do Sermão do Monte. Mateus 5, 6, 7. Então você vai no centro do Sermão do Monte, Mateus 6. De 25 a 34. Escute isso. O Senhor usa 6 vezes a palavra ansiedade. 6 vezes. E conjugações dela. A nossa versão é traduzida por mais de uma palavra. Quando ele diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. Essa palavra
É a mesma, para quando ele vai dizer, não vos preocupeis. Foi traduzido de outra forma, mas é a mesma palavra no original. Outra ainda, lá de Mateus 6, não vos inquieteis com o dia de amanhã. É a mesma palavra no original. Então, ansiosos, inquietos, preocupados. É a mesma palavra no grego. A mesma. Então, nosso Senhor vai tratar com esse assunto. E ele dá um antídoto. Então, aqui, diante do que ele disse para Marta, nos interessa muito. Porque ele falou, você está cheia de ansiedade. Inquieta, foi a palavra usada aí. Essa palavra, como disse, mencionada lá no Sermão do Monte, Mateus 6, de 25 a 34, 6 vezes. Mas o que nos importa, então? Qual é a cura para a ansiedade? Lá no próprio texto de Mateus 6, 25 a 34, está a cura. Olha só qual é a cura. Primeiro, o Senhor diz assim, observai as aves do céu. Primeiro passo, primeiro antídoto, observai. Inquieto, preocupado, ansioso com o dia de amanhã, o que que vem, o que que não vem, o que que vai acontecer, os ses, mas se, e se meu filho sai para a escola e for atropelado, e se o outro, etc. Não é? Então, primeiro, observai. E por que observai? Porque elas não colhem aves do céu, nem ajuntam em celeiro, mas o Pai Celestial cuida delas. Meus irmãos e irmãs, como nós precisamos ouvir isso com esses ouvidos aqui. Não é assim? Observai. Nosso Senhor nos mandou fazer isso. É um imperativo. Não é uma opção. Segunda palavra, lá em Mateus 6, de novo, de 25 a 34. Para você depois ler com cuidado e dormir uma noite tranquila hoje. Né? A primeira palavra é observai. A segunda é considerai. Considerai. Sabe o que ela significa? Uma observação atenta, cuidadosa. Considerai. O quê? Os meus cuidados dele. Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não tecem e nem fiam, mas nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, muito mais a vós outros, homens de pequena fé. Que lindo, meus irmãos. Como eles precisam ocupar lugar, não é? No nosso coração. Então, olha esses 3 imperativos lá. Observai. Considerai. Qual é o último? Está lá no fim do texto. Buscai. Em primeiro lugar, seu reino e a sua justiça. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Maravilhoso. Então aqui está a palavra que ele usou para Marta. Andas inquieta. E te preocupas com muitas coisas. Interessante, quando eu leio esse texto, sabe de quem me lembro? Nós temos 2 netinhas que vão aí fazer 6 anos. Dentre os 5 netinhos que já temos hoje, 2 vão fazer 6 anos. Tem a idade bem próxima. Essa pequena uma vez estava, ela já por natureza, ela é bem elétrica. E o pai dela chamou a atenção dela, dessa agitação dela. Ela falou assim, pai, o que eu posso fazer? Eu estou num grande agito. Grande agito, não é grande agitação, é grande agito. Né? Então, essa é a palavra usada aqui para preocupas. Esse termo aí significa uma grande agitação. Alvoroço seria uma outra tradução para essa palavra aí. Alvoroço. Olha bem, Marta alvoroçada. E, estamos terminando. 42. Entretanto, que lindas palavras do nosso Senhor. Olhe, pouco é necessário. Você viu por que aquela tradução da linguagem de hoje diz que Marta estava agitada preparando um grande banquete? Agora o Senhor diz, pouco é necessário. Está vendo? Se você tivesse aí um pão de queijo com linguiça, já estava bom para todo mundo. Né? Pouco é necessário. Mas então ele vai dizer, ou mesmo uma só coisa. Vamos pensar também um pouquinho sobre ela. Quantas vezes essa ênfase de uma só coisa é mencionada em toda a Bíblia? Só 3 vezes. Primeiro,
Salmo 27, 4. Davi. Sabemos bem quem foi Davi, né? Davi vai dizer assim: uma coisa eu peço ao Senhor. Davi era um homem de uma só coisa. O que é consagração? É ser um cristão de uma só coisa. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei. Não só peço, mas a buscarei. Que eu possa morar na casa do Senhor. Davi não era sacerdote. Davi não ia entrar no templo. Ele não podia. Então o que ele está chamando de casa do Senhor? Uma relação pessoal com Deus. Claro. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Olha para quê? Para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo, no seu santo templo. Uma só coisa. Meus irmãos, o Senhor fale mais conosco sobre isso. Por que nós nos achegamos à reunião? Por que nós louvamos? Por que nós oramos? Por que nós partimos o pão? Por que nós rendemos ações de graças? Por causa de uma só coisa. Que na verdade para nós é uma só pessoa. Não é? Então Davi, Salmo 27. Quem mais fala sobre uma só coisa? Paulo. Filipenses 3. Irmãos, não julgo haver alcançado a perfeição, mas uma coisa eu faço. Não muitas coisas. Uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas. Olha, uma coisa, singular, muitas coisas, plural. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para as que diante de mim estão. Quais coisas será que estão diante de Paulo? Agora ele pôs no plural. Então vamos deixar ele explicar no próximo versículo. Prossigo para o alvo. Não um alvo. O alvo. Para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É o que o autor de Hebreus chamou de vocação celestial. Hebreus 3:1. Santos irmãos que participais de uma vocação celestial. Que vocação celestial é essa? Sermos tornados semelhantes a Cristo. Para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E a terceira menção de uma só coisa é dos lábios do próprio Senhor. Falando para Marta. Uma só coisa te é necessária. E aí então ele está se referindo a Maria. Dizendo que Maria, sua irmã, tem no coração uma só coisa. E é essa uma só coisa que é necessária para você também. Então ele diz, Maria, a tua irmã, ela escolheu a boa porção. Algumas traduções dizem a melhor parte. Mas esse termo boa porção é mais exato. Maria escolheu a boa porção. E aí conclui assim. E esta não lhe será tirada. Meus irmãos, aquilo que recebemos do nosso Senhor Jesus, de verdade, e como falamos, não é só recebemos aqui. Aqui tem o seu lugar, né? Mas recebemos aqui. Essa porção nunca nos será tirada. Que coisa mais linda o nosso Senhor Jesus falando aos discípulos, encorajando-os e dizendo assim, não temais aqueles que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Por que eles não podem fazer nada mais? Porque eles não podem atingir o tesouro que está no nosso coração. Eles podem, pelas mãos deles, debaixo da permissão do Senhor, fazer encerrar essa vida física. Só. E se eles fizerem encerrar, sabe o que vai acontecer conosco? Olha o que um irmão diz. Olha o que um irmão diz. Você está dois aqui. Um vai dizer assim, a morte biológica, física dos santos, ela foi feita em Cristo mensageira de bem-aventurança eterna. Olha o que um outro diz. A morte, esse rei dos terrores, agora, para aqueles que creem em Cristo, ela só tem, a morte, a capacidade de transportar aqueles que creem de uma esfera onde ela ainda exerce o seu domínio para uma esfera onde ela não tem domínio nenhum. Por isso é preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Prefiro partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor.
Que maravilha, meus irmãos. Então, tua irmã escolheu a boa porção e essa nunca lhe será tirada. Graças ao Senhor pelas realidades espirituais. Graças ao Senhor por assimilarmos as verdades espirituais. Graças ao Senhor por cada porção de Cristo que nos é dada. Porque essa nunca será tocada por ninguém quando nós realmente ganhamos. E eu vou terminar lendo um texto pequenino e aí encerramos. Bem pequeno mesmo, 6 linhas. Sobre um servo do Senhor, escrito por um servo do Senhor, que viveu durante o chamado avivamento puritano. Isso foi o iniciozinho do século 17, 1651, ele escreveu isso. O seu nome é Thomas Goodwin. Então ouça bem, vamos terminar aqui. Habitar em Cristo pela fé é tê-lo constantemente diante dos nossos olhos. É contemplá-lo permanentemente. Digo isso porque, na verdade, não é comum que pecadores vivam sempre pensando nele. Assim como o homem não ergue constantemente os olhos para ver o sol, mas, não obstante, enxerga a luz que dele irradia. Olha isso, irmão. E ele conclui assim: de igual modo, mantenha e nutra em seus olhos a visão e o conhecimento de Cristo, de forma que a presença do Salvador, produzida pela fé, sempre o acompanhe. Que lindo, não é? É certo que nós temos aí nossas tarefas do dia a dia. Quem não tem? Criar filho não é fácil, trabalhar, patrão, empregado, fim do mês, contas, não é? Mas o que o irmão disse aí? O cerne da questão não é viver pensando no Senhor Jesus 24 horas por dia. Não, não é isso não. Mas é estar em uma condição de coração, de modo que nada possa interferir ou se interpor na sua relação com Ele. Então, como ele disse, citando as palavras dele de novo, não é? Não é comum que homens pecadores estejam em todo o tempo com Cristo diante dos seus olhos. Assim como não é comum que os homens estejam durante o dia olhando para o sol o tempo todo. Mas eles veem tudo que a luz do sol irradia. Você viu que metáfora linda que ele usou, não é? Ou seja, tudo que é visto está iluminado pela luz daquele que para nós é o sol. Então nós vemos a vida de um jeito que o mundo não vê. Nós vemos bens de um jeito que o mundo não vê. Nós vemos casamento de uma maneira que o mundo não vê. Nós vemos tudo de um jeito que o mundo não vê. Né? Por quê, irmãos? Porque Deus que disse, de trevas resplandecerá a luz. E Ele mesmo resplandeceu nos nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. É isso que nos rege. E é por causa dessa luz, na sua luz, nós vemos a luz. Senhor, então, continue nos ajudando e falando aos nossos corações. Vamos orar? Amado Pai Celestial, entregamos com confiança e com humildade, reverência, as Tuas palavras lidas e compartilhadas nessa noite, para que o Senhor não permita que elas fiquem apenas no nível mental, mas que o Senhor nos ajude, tomando-nos pela mão, para que as Tuas palavras desçam para os nossos corações, e nós vivamos realmente vidas que satisfazem Teu coração, de tal forma que o Senhor possa também compartilhar conosco as cargas e os interesses do Teu coração. Obrigado, Senhor. Colocamos diante de Ti nossas vidas uma vez mais, sê conosco, segue falando conosco, ainda quando dormimos nessa noite. Fala-nos, ensina-nos, Senhor. Te pedimos. Agradecidos, no Teu precioso nome. Amém.